Alegria e esperança é a palavra que eu quero te acolher hoje na nossa aula de ensino religioso. Seja bem-vindo, meu caro aluno, para juntos e juntas construirmos conhecimento, educação na nossa aula de hoje. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos discernirmos o seguinte objeto de conhecimento da aula de hoje. Queremos discernir sobre os ensinamentos da tradição escrita nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. E junto, nós queremos nos debruçar sobre as dimensões do amor, da justiça, a liberdade, a verdade, a solidariedade, a sabedoria e outros demais valores. Então, te convido para pegar seu papel, sua caneta, seu lápis e vamos que vamos construir a aula de hoje. Seja bem-vindo. Gente bonita, que alegria nós estamos hoje na nossa aula, mas eu queria convidar você, meu caro amigo, minha cara amiga, para começarmos com as seguintes perguntas, né? Por que nós existimos? O que nos une como seres humanos? E nesse sentido, nosso contexto como ensino religioso, os escritos sagrados e tradições nos guiam. Olha bem aqui, essa figura bem bonita, que fala da questão do quê? Dos chinelos, das sandálias. Cada sandália, cada calçado foi feito para uma pessoa especial, que é única, especial e irrepetível. Cada um de nós temos esse terreno da existência como algo que nos une essa grande família, que é a família de humanidade. E é nesse sentido que quando você olha para esse monte de sapatos, de calçados, né, cada um sabe o calçado que cabe a si próprio e sabe que o diferente pode unir essa grande família que é a humanidade. Por isso, eu te convido para, na próxima cartela, entender a seguinte certeza. Desde os primórdios da humanidade, buscamos respostas para os grandes mistérios da vida. Por que existimos? Qual o significado de nossa presença no mundo? O que nos une? Então, essas três perguntas que eu queria iniciar é entender que falar de religião, falar do nosso componente de hoje, requer também falar do nosso campo existencial. Requer falarmos dessas perguntas que vão ao longo da vida, desde o nosso nascimento até o nosso suspiro, nos acompanhar em nossas relações, nos acompanhar em nossas crenças, nos acompanhar em toda a nossa aposta de vida em relação à nossa carreira, nos acompanhar também naquilo que guardamos de mais sagrado. A segunda pergunta que eu coloquei aqui para vocês, que está aqui, qual o significado da nossa presença como seres humanos nesse mundo? E aqui eu queria colocar o seguinte: o que nos une enquanto seres humanos? Essas perguntas elas só têm sentido a partir do momento que eu me coloco à disposição de me enxergar como parte dessa grande família humana que também sempre está encaminhada, que sempre está realmente buscando juntos as respostas para os seus problemas e também para o seu próprio campo existencial. Nesse sentido, gente, é que nós olhamos para as tradições religiosas como um caminho que pode nos ajudar a nos auxiliar a darmos respostas a essas perguntas tão necessárias e tão profundas que eu estou presenteando na aula de hoje. Tal qual as nossas sandálias, né, que estão aí na tela, cada verdade cabe a cada um,
mas cada um que carrega a sua verdade deve respeitar a verdade do outro, que é diferente de você, que pensa diferente de você, que nasceu num contexto diferente, num lugar diferente. Isso deve ser extremamente necessário até para preservar essa dimensão da diversidade cultural e diversidade, consequentemente, diversidade religiosa. Tá bom? E aí, nesse sentido, que eu quero te convidar a olhar para essa dimensão dos escritos sagrados e tradições nas mais diferentes culturas, como eu vou te colocar na próxima cartela. Os escritos sagrados e tradições de diferentes culturas e religiões oferecem pistas valiosas para essas grandes questões da humanidade. Então, é muito importante entender que esses escritos e tradições, eles nos auxiliam nessas grandes questões da humanidade. Mas como é que isso ocorre? Ele nos auxilia através das histórias, né, dos ensinamentos sagrados, dos rituais. Eles nos conectam a algo maior do que nós mesmos. E essa conexão, gente, pode ocorrer a partir do quê? Através de uma conexão com uma divindade, com a natureza, ou quem sabe, com os valores universais, como o amor e a compaixão. Presta atenção aqui comigo, por gentileza. Meu caro aluno, minha cara aluna, você carrega verdades e tradições religiosas na sua comunidade que são super importantes para você dar diversas respostas ao longo da sua existência. As tradições religiosas que você participa, ou que você vê outras pessoas participando, são necessárias até para poder dar uma melhor resposta para esse campo de existência, de significado para a vida. E respeitar essa tradição religiosa requer respeitar também a dimensão dos ensinamentos, a dimensão das tradições, a dimensão das histórias que cada religião carrega. E isso, de certa forma, lança a luz para iluminar muitas coisas bonitas da nossa existência. E eu te convido nesse momento a entender qual é a importância dos escritos sagrados para a existência humana. Bem, os escritos sagrados, eles têm vários pontos de importância para iluminar a caminhada humana. O primeiro ponto é que eles servem como uma lâmpada para iluminar o caminho existencial. Eles oferecem uma orientação moral e ético, ensinando-nos como viver com sabedoria e justiça. Nós poderíamos dizer que os escritos sagrados, dentro das várias tradições religiosas, eles nos ajudam a perceber como fazer o bem e como fazer o bem com sabedoria, mas com justiça diante do outro. Além de ser uma lâmpada para iluminar a caminhada existencial, a partir dessa orientação moral e ética, que eu falei de fazer o bem sem ver a quem, fazer as coisas com sabedoria e justiça, os escritos sagrados das várias tradições religiosas, eles são verdadeiros tesouros da sabedoria. Eles revelam as profundidades da alma humana, explorando nossos sentimentos, nossos pensamentos e também, por que não, nossas motivações. Isso é muito interessante, gente, porque então essa consciência de que os escritos sagrados, além de serem fontes de conhecimento, de história, de ensinamentos sagrados, eles também são fontes de conhecimento ético para aquela religião, sobre o que fazer, como fazer as coisas nesse mundo, né? Fazer o bem sem ver a quem, né? Fazer o certo, ser bom.
e ao mesmo tempo eles revelam a profundidade da subjetividade da alma humana. Ele revela, na verdade, os sentimentos e os pensamentos que permeiam aquela comunidade religiosa, aquele povo, aquele contexto. Isso é muito importante. Então, além dos escritos sagrados serem importantes para ser uma lâmpada para a caminhada da gente, nessa dimensão ética e moral, e ser também um tesouro de sabedoria a partir de importantes pensamentos que revelam a profundidade do pensamento humano, tem ainda um terceiro ponto que eu quero te convidar a olhar com carinho. Os escritos sagrados são pontes para o transcendente. Preste atenção, são pontes para o transcendente, ou seja, ele te liga a algo maior do que você na sua humanidade. Ele te liga diretamente a Deus ou ao divino. Eles nos conectam a algo maior do que o mundo material. E isso deve inspirar fé, esperança e amor. Então, nós poderíamos falar que, em suma, essa conexão com o transcendente, com o divino, né? Com algo maior do que você desse mundo material, seria essa importância do escrito sagrado para as tradições religiosas. Ok? Então, vamos só recapitular isso, por gentileza. Então, essas três dimensões de os escritos sagrados servirem como um orientativo ético, como um escrito que revela os pensamentos daquele povo de maneira profunda, com suas emoções, e ao mesmo tempo ser uma ponte para o sagrado, uma ponte para Deus, né? Por exemplo, quando você que é cristão pega a Bíblia e lê a Bíblia no seu devocional ou na liturgia da sua igreja, acredita piamente que aquele escrito está te conectando com Deus e está te conectando com as palavras de Deus. Da mesma maneira, nas várias tradições religiosas, como a Torá ou o próprio Alcorão, aquela pessoa que acredita em Deus ou nos deuses vai olhar para o escrito sagrado como algo que vai conectar diretamente ao sagrado, ao transcendente, mas também vai revelar a profundidade do pensamento cultural daquela cultura, ok? Bem, até aqui já falamos sobre a importância dos escritos sagrados. Agora eu quero fazer mais um passo sobre as diferenças entre as tradições religiosas orientais e ocidentais, ok? O que é importante nós pensarmos? Que no Ocidente, as tradições religiosas ocidentais têm uma mente mais racional, ela preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica. O que eu poderia falar aqui? Seria o seguinte, que pelo menos as religiões como o cristianismo, vou colocar aqui o cristianismo, né? O judaísmo, e também o islamismo, vai prezar, e também outras religiões que também vão surgir nesse contexto ocidental, vão prezar por um discurso ou por uma narrativa mais de racionalidade. Por outro lado, nós vamos ver que as tradições de cunha oriental trabalham mais a dimensão intuitiva, valoriza a dimensão do universo interior e dá muita importância para a dimensão da religião, como ortodoxia, né? O que seria a ortodoxia? Como um discurso do certo pelo certo. Orto significa o quê? Certo, prezar por um discurso bem certo. Doxia, opinião certa. Ok? Tanto é que eu vou dar um exemplo muito interessante, que eu digo assim que acontece.
Mais para frente, quando nós tivermos outras aulas, nós vamos falar a diferença entre o cristianismo ortodoxo e o que nasceu mais no Oriente, e a diferença entre o cristianismo tanto católico romano quanto o protestante, que nasceu mais para o lado ocidental. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Nas celebrações ortodoxas orientais, as celebrações são de 3 a 4 horas. E você tem muito essa dimensão da beleza, dos sentidos, da liturgia, da ortodoxia, né? De um discurso do certo pelo certo. Ao mesmo tempo, você vai ver uma outra corrente do mesmo cristianismo, que é mais do lado ocidental, que vai prezar mais pela questão racional, mais científica, por que não? Que vai prezar, de repente, por um discurso, uma mentalidade muito mais materialista, inclusive. Quer ver uma coisa? Muitas comunidades cristãs usam na sua teologia o discurso, por exemplo, da teologia da prosperidade, que você só é bom, só é abençoado se você tiver dinheiro. E a gente vai falar isso de teologia da prosperidade. Então, enquanto você tem dinheiro, você está abençoado. Se você não tem dinheiro, você está amaldiçoado. Isso é uma vertente que é defendida por algumas correntes da teologia da prosperidade, que é engendrado dentro do discurso cristão ocidental. Tá bom? Vamos agora dar mais um passo, fazendo uma diferenciação entre as religiões orientais e ocidentais, mas eu quero convidar vocês a olharem com muito carinho para o escrito de um grande sociólogo chamado Max Weber. A psicologia social das religiões mundiais, de Max Weber, demonstra uma diferenciação entre religiões ocidentais e religiões orientais, né? Para quem não sabe, Max Weber foi um grande teórico da área da sociologia, foi um dos primeiros escritores que se debruçou sobre a questão da religião e como é que ela, na verdade, ela influencia a dinâmica social. E ele vai colocar uma coisa, o seguinte: encontra-se a diferenciação entre um conceito de um senhor da criação, supramundano, pessoal, irado, misericordioso, amante, exigente, punitivo nas religiões ocidentais. Olha só que interessante. Isso aqui é um pouquinho diferente, inclusive do outro slide. Por outro lado, ele fala o seguinte, que nas religiões orientais, Deus, ou o transcendente, ele não tem nada a ver com os sentimentos humanos. Ele é impessoal. Ele não está muito afim de relação humana, né? Então, nós vamos ver esse contraste de que um Deus supramundano, além desse mundo, um Deus que às vezes é irado, tem raiva, tem misericórdia, ama, exige, pune, no caso como um Deus com o rosto de religiões ocidentais. Mas nas religiões orientais nós vamos ver o quê? Um Deus grande, mas que não tem nenhuma relação com a humanidade, né? E aqui a gente pode diferenciar uma outra coisa, dar mais um passo, né? O Weber vai falar o seguinte, que as religiões ocidentais, elas vão, de certa forma, prezar por esse fenômeno do monoteísmo, né? O que seria as religiões monoteístas? As religiões que só têm um único Deus. Ok? Isso vai se contrastar com a visão oriental. No Oriente, a maior parte das religiões vão ser politeístas, ou seja, são religiões que vão ter mais de um Deus. Nós poderíamos dizer, são religiões que prezam pelo culto a diversos deuses. Ok? Também nós vamos olhar uma coisa interessante. As religiões ocidentais vão, em sua maioria, ter esse caráter abraâmico. O que seria esse caráter abraâmico? Eles vão considerar Abraão
como pai da fé, tanto dos judeus, quanto dos cristãos, quanto inclusive dos islamistas, do islamismo, né? Enquanto que nas religiões ocidentais, você vai ter o fenômeno do panteísmo, que tudo é reflexo dos deuses. Ok? E aqui é uma coisa interessante que a gente pode, que fique bem claro para nós, né? Olha aqui para mim, por gentileza. Só para a gente ficar bem diferenciado. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que nas religiões ocidentais, nós vamos ter em si o fenômeno do monoteísmo, e aqui a gente pode colocar como exemplo o judaísmo, que cultua somente um único Deus, o cristianismo, que também cultua o único Deus, apesar de ter a figura da Trindade que a gente vê, e também o islamismo, que também cultua o único Deus. Então, todas as religiões ocidentais, elas têm essa característica de cultuar o único Deus, e por isso que nós vamos falar que são religiões monoteístas. Por outro lado, nós vamos ver as religiões orientais como religiões politeístas. O que significa isso, professor? São religiões que cultuam mais de um Deus. É que a gente pode dizer, por exemplo, que o budismo tem vários deuses, o hinduísmo tem vários deuses, né? O taoísmo também tem vários deuses. Nós poderíamos também elencar como religiões também, porque não orientais, mas que são politeístas, as religiões de matriz africana, a partir da dimensão do culto aos orixás, que são vários orixás, os vários deuses. E nós poderíamos dizer que na Amazônia, muitas comunidades indígenas também têm essa dimensão do politeísmo, porque trata as várias manifestações da natureza como manifestações divinas, né? Falei um dia, falo isso porque, por exemplo, o pessoal do Alto Rio Negro, o povo tucano, além do avô no universo, você tem várias entidades que são presentes na mitologia e na cosmovisão indígena amazônica. Ok? Gente, até aqui já fizemos um longo caminho, um caminho assim bem interessante. Até aqui nós já vimos o quê? Sobre a dimensão da existência humana, sobre o que essa existência tem a ver com a questão da religião, com a questão do exercício da fé. Depois nós vamos ver qual é a relação, nós vimos também qual é a relação entre os escritos sagrados e a dimensão da existência humana, o que isso tem a ver um com o outro, e vimos inclusive que os escritos sagrados para a existência humana têm essa dimensão de nos conectar com o divino, de nos conectar com o pensamento daquela cultura e ao mesmo tempo nos conectar com a dimensão do transcendente, ok? E, por fim, vimos o quê? Vimos essa dimensão, a diferença entre as religiões ocidentais e orientais, né? E aqui eu quero colocar só como uma última diferenciação em relação às religiões ocidentais e orientais, a dimensão que as religiões ocidentais, em sua maioria, tiveram a dimensão da origem abraâmica, e a oriental teve a dimensão do panteísmo. Agora nós vamos passar de uma maneira bem rápida, como se fosse um voo bem rasante, sobre a dimensão dos valores, os vários valores que as religiões têm a partir dos seus escritos. Vamos lá então? Vamos ver que o amor e o respeito nas várias religiões. No hinduísmo tem essa mensagem muito bonita: não faça aos outros aquilo que, se a você fosse feito, lhe causaria dor, né? E isso está muito parecido com a mensagem que tem no budismo. Passa, por gentileza, a próxima. De 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com generosidade, com cortesia, com benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. Olha só que interessante. Não tem elementos muito parecidos entre o budismo e o hinduísmo?
que já vimos há pouco, mas vamos ver que esse ensinamento budista sobre amor, sobre respeito, também se conecta, por exemplo, no judaísmo, como vamos ver na próxima cartela. Não faças ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso. Para pensar. E essa mensagem judaica sobre respeito, sobre tratar o outro, se conecta de maneira muito bonita com a mensagem cristã, que está na próxima cartela. Tudo quanto quer que os outros façam para você, faça também para eles. Ou seja, é no sentido amar o próximo como a si mesmo. O cristianismo fala de uma maneira muito enfática sobre isso. E aqui, meus caros amigos, nós vamos ver que isso se conecta também com a mensagem da próxima cartela, da outra tradição religiosa, que é a tradição muçulmana. Ninguém pode ser um fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Isso é muito parecido com a mensagem cristã, né? Depois nós vamos ver que o amor nas religiões, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo e no budismo, ele é um ideal que permeia toda a base doutrinária e a força capaz de unir e superar todas as diferenças. Nós poderíamos dizer que o amor é o conector de todas as religiões. E aqui a gente vai ver também a compaixão das religiões. Como no budismo, que a compaixão é o amor ativo, que jamais pode ser confundido com dó, piedade. E esses últimos não são exatamente sentimentos, mas uma vez que se trata de uma pseudo-compaixão. A gente vai ver também que no judaísmo não pode haver justiça verdadeira se esta não vier acompanhada de compaixão. Ela deve saber distinguir o erro do dolo entre coerção e liberdade da ação. Na hora de julgar, os atenuantes são levados em consideração na lei judaica. E aqui, olha só que bonito. Assim como Deus é compassivo, tu deves ser compassivo. A solidariedade para o judaísmo e o cristianismo é o reflexo da própria solidariedade divina. O Deus bíblico é aquele que se move misericordioso em direção ao humano sofredor. E isso a gente pode conectar que nas religiões afro-brasileiras, como está na próxima cartela, elas estão baseadas no caráter solidário entre as pessoas como fundamentais para o processo de evolução espiritual de seus fiéis. E por isso nós vamos ver que o processo de bondade nas religiões, como afirma o islamismo, afirma que o ser humano é bom e benéfico para a humanidade e é moralmente bom e vice-versa. De acordo com a Sharia islâmica, espera-se que o muçulmano haja apenas de boas maneiras, pois as más maneiras geram vícios. E aqui a gente pode fazer uma conexão com a visão cristã de bondade, que é o quê? No cristianismo, Deus, sendo o criador de toda a vida, se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo, que é a personificação do bem. Seguir Jesus requer testemunhar uma vida de fazer o bem. E por isso eu poderia conectar esse ensinamento com o budismo. Vamos lá? O budismo acredita que a vida humana é de sofrimento e de que a meditação, o trabalho espiritual e físico e o bom comportamento são as normas para alcançar a iluminação e o nirvana. E por fim, meus caros alunos, vamos ver que os valores da justiça e da religião podem também ser conectados também no budismo e no cristianismo. Como no budismo, que fala sobre quanto mais nos distanciamos de nossos egocentrismos, com mais facilidade saberemos o que é justo e o que não é. E no cristianismo nós vamos ver que o Deus bíblico promove a justiça e estabelece o direito. É um Deus que liberta escravos, faz justiça aos órfãos e viúvas e se faz presente junto aos abandonados e perdidos. Por fim, eu quero concluir a aula com essa frase de Pedro Casaldáliga que fala o seguinte: a solução é sempre a esperança, uma esperança, porém, que comece a trabalhar, que saiba viver o dia a dia, que procure o trabalho de justiça e a libertação com os outros. Então, meus alunos, nós vimos de maneira panorâmica como é que esses vários valores se conectam com as várias tradições religiosas e como é que é importante nós prezarmos pelo bem-querer, pelo respeito, pela bondade, pela solidariedade, principalmente no relacionamento com pessoas de outras religiões. Então, fica
Nosso grande abraço e vamos juntos construir a educação.